Gente, tudo bem? O Brasil é um país gigante e imensamente maior com sua cultura, né? É muito diversa a cultura brasileira. E eu acho que um pouco disso deve se dar a uma característica que o brasileiro tem de ser um povo muito receptivo, né? E acolhedor de receber outras culturas e outras pessoas de outros países e lugares diferentes e tudo. E aí querer fazer essa grande mistura, né? E entrar um pouco, a beber um pouco das fontes que tem outras culturas e tal. O mundo é tão grande. Ai, ai. Tem casos que acontecem que eu me lembro de amigos que vieram de outros países para morar no Brasil. Né? Um amigo meu, o Valdo, por exemplo, ele era uruguaio e a gente passou um tempo fazendo um trabalho em São Paulo e o Valdo gostava muito de arte. E ele queria ir no Ibirapuera um dia, ele falou assim, eu gostaria de ir até o Ibirapuera para conhecer um pouco do parque e tal, e eu sei que está tendo uma Bienal de Artes, e eu quero lá ver aquilo tudo, a beleza e tal. Eu falei, Valdo, vamos. Mas eu quero, para poder saber bem São Paulo, eu quero ir de ônibus. Eu falei, tá bom, vamos perguntar que ônibus vai até o Ibirapuera. Deixa comigo, eu vou perguntar. E esse uruguaio foi até uma pessoa e fez essa pergunta. E eu fiquei observando aquilo do outro lado da rua, ficou olhando para ele, gesticulando, e a pessoa começou a gesticular mais que ele ainda na frente dele, como se quisesse dar um contorno para ele entender onde é que era mesmo e tal. Quando ele voltou, ele era um uruguaio. Ele chegou para mim e falou, por que está falando comigo como se não entender nada? Sabe? E aí ele me disse que o rapaz dizia assim para ele assim, ó, ah, sim, Ibirapuera, tiene que pegar um ônibus que 152 que vai até Ibirapuera. E falava assim com ele, como se fizesse um pouco de Libras, tentando se comunicar com ele. Ele achou aquilo engraçado. Quando a gente chegou no Ibirapuera, ele fez a mesma coisa. Ele perguntou para um caboclo como é que ele fazia para ver tal artista, que era Marina Abramovic. O rapaz falou para ele, tem que subir as escadas, que tem que chegar e fazer todo esse movimento. Mas era muito mais um desejo de se comunicar ali das pessoas, de qualquer coisa. E o Valdo achou aquilo extremamente engraçado. Hoje nós temos uma pessoa que veio bater o papo com a gente aqui, 2 dedinhos de prosa, que também vem de um outro país. E ela disse que quando chegou aqui no Brasil, uma das coisas que custou, e custou no sentido de custar mesmo, do bolso mesmo, ela aprendeu o português, né? Porque ela já ia morar aqui, o país abraçou ela, e ela também tem esse lugar de abraçar o país, e veio viver uma nova vida, e já constituindo uma família diferente, vocês vão conhecer a história dela. Ela disse que foi comprar um atum, um pastel. Ela viu pastel de atum e alguém falou, atum, senhora? E atum, para ela, é uma azeitona, daquela azeitona que a gente conhece como portuguesa, uma azeitona escura. E ela, opa, pode ser. Mas ela nunca e jamais teria pensado num peixe, porque ela não gosta de comer atum, peixe, né? E ela pediu esse pastel e quando veio para frente dela, ela teve que abrir e se dar de frente com um peixe que ela não ia comer de jeito nenhum. E não foi barato aquele pastel, não. Então ela disse que custou um dinheirinho aprender a falar cada uma das nossas palavras, mas vale a pena porque está no Brasil há 11 anos. E agora a gente tem o prazer, vocês que estão em casa, ô gente, chama o pessoalzinho aí, senta no sofá e vamos tomar um café e 2 dedos de prosa para conhecer essa artista incrível que é a Miriam Tokimagi. Vem cá, Miriam. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Sente aí, quer dizer que você comeu um pastel achando que era uma coisa e era outra. Pois é, o Brasil sempre foi uma surpresa para mim, né? Chegar aqui, fugir da guerra, mas chegar aqui era todo dia é um novo desafio, uma nova palavra, que às vezes tem que pagar para aprender aquela palavra, como é o caso do pastel. Mas realmente olho para trás hoje e vejo a gente dar risada desses momentos, dessas palavras, desses dias que foram difíceis,
mas só foram umas conquistas, né? Foram uns aprendizados até a gente chegou hoje, 11 anos depois, eu e minha família, graças a Deus, todo mundo vivo. E estamos bem, compartilhando o lar aqui com vocês. Eu ainda não falei para ninguém de onde é que você veio. Entendi. Mas eu acho que foi um bom começo. A gente quer começar por aí mesmo. Quando você veio para o Brasil, qual era a situação e de onde você veio? Há 11 anos atrás, a minha vida mudou. Uhum. De repente, eu era uma artista, belas artes, estudando na faculdade. E assim que eu me formei, lá em Alepo, lá na Síria, Uhum. começou a guerra, um mês depois. Ou seja, praticamente eu estava vendo minha cidade sendo destruída adiante dos meus olhos e também meu futuro, que eu não tinha mais esperança de construir meu futuro, seja na carreira profissional ou pessoal. Uhum. E a gente não tinha saída também daquela situação. Ficamos quase 2 anos tentando fugir da guerra. Nesses 2 anos, a gente não tinha necessidades básicas atingidas, água, gás, às vezes comida. Então, muitas coisas duras a gente viveu naquele momento e conseguimos, graças a Deus, por milagre, levar toda a família e trazer para cá, para Curitiba, 16 pessoas vivos, sem perder ninguém, sem perder parte do corpo também, por Que causa bom. das bombas que a gente vivia. Então, todo esse processo, né, eu achava que só chegando no Brasil era já a realização de um novo, de viver em paz e de viver tranquilos. Só que chegando aqui, era outros desafios também. Uhum. Você como estrangeiro, você como não conhece ninguém. Eu me sentia literalmente uma criança perdida nas ruas. Não conseguia ler as placas, o nome do ônibus, falando Uhum. do ônibus hoje, que realmente era, para mim era, por exemplo, Atuba, né? Eu queria ir para Atuba e eu pegava simplesmente outro ônibus e ia para o portão e eu ficava rodando a cidade assim por 3 horas até encontrava a minha casa de novo Uhum. para comprar um pão. Toda a minha família não sabia como sair da casa, ir até a padaria e sem perder a casa, porque não sabíamos como voltar para Uhum. casa. Então, sabe aquela brincadeira de deixar um pedacinho de pão no caminho Sei. para saber voltar depois? Sei, João e Maria, a historinha. Praticamente, Vamos para o bosque, mas mais ou menos e torcendo foi para nenhum passarinho, literalmente torcendo isso. para nenhum passarinho pegar ali para você não ficar sem volta. Que a gente, tudo era novidade. Uhum. O ônibus, contratar qualquer serviço precisava de português, comprar comida, ir para o supermercado. Eu ficava horas na fila de supermercado só para saber qual shampoo comprar, Uhum. qual produto comprar. Tudo era para mim em outro idioma. Apesar, Havia alguém no Brasil que recebeu vocês naquela época? naquela época foi uma sugestão, sim, de um senhor que morava aqui, que venham para Curitiba. Tá. Essa foi a dica. Uhum. Mas a gente caiu de paraquedas. Uhum. A gente não sabia quase ninguém, nem a palavra oi, zero, Uhum. português. Só que a única coisa que sabíamos que a gente poderia viver em paz. E realmente aqui não tem bombas, não tem guerra, tem comida, tem luz. Eu sempre que eu entro num espaço e vejo quantas iluminação tem, quanta facilidade de vida que tem aqui no Brasil, comparado com o que eu vivi lá no meu país na guerra, Uhum. eu valorizo os pequenos detalhes hoje. Muita gente, por exemplo, lavando louça e reclamando, meu Deus, louça não acaba nunca. Mas então tem comida e tem água para Uhum. lavar louça. Sim, sim. Muitas coisas que eu valorizo hoje de outro olhar. Tudo isso transformou a minha visão, minha perspectiva para a vida e como eu consigo ajudar outras pessoas também. Automaticamente, chegando para o Brasil, foi ajudando outras pessoas através da minha história. Eu contava a minha história só para contar minha história, mas depois eu via o impacto da minha história na vida das pessoas. Esse é olhar também diferente de uma estrangeira para o Brasil. O que é o Brasil para mim? É Uhum. meu novo lar, é viver em paz, valorizar todos esses benefícios que eu tenho aqui como cidadã. Então, eu via muitas coisas positivas e, no mesmo tempo, eu recebi muitos amigos meus do Brasil saindo daqui, indo para outras oportunidades e outros países. Nada contra, mas eu enxergo como estrangeira
mar de oportunidades nesse país. Uhum. E eu gosto bastante de Uhum. avisar, muito assim, de contar para as pessoas essa história minha, bastante ampla, bastante coisa que aconteceu na minha vida para inspirar outras pessoas através dela. Eu acho muito curioso que essas histórias todas, né? Existem histórias que às vezes não deram certo, e justamente por não dar certo é que as pessoas têm a vontade de fazer aquele trecho, aquela jornada, para conseguir descobrir o porquê não deu certo e tal, mas nesse caminho acaba se descobrindo várias outras coisas. E aí há para esse personagem, eu estou aqui me lembrando de uma história celta, eu sou um apaixonado por histórias, né? Gosto muito de causos, de histórias, fico ouvindo as pessoas por onde ando, assim, para poder anotar isso tudo e tal. E essa que eu estou me referindo aqui, ela é celta, na verdade, uma história celta, e que fala disso. No comecinho dela, a pessoa que está ali, ela volta dizendo assim, eu não consegui terminar essa missão, eu fui fazer algo, mas não deu certo. Mas uma pessoa que está ali junto, um cavaleiro daqueles, ele tem uma ideia de que, mas espera aí, ele fica curioso para saber por que não conseguiu e tal, e toma para ele, eu vou fazer isso. E ele vai. E ele não consegue fazer exatamente como aquela pessoa queria que fosse. Outras coisas acontecem no meio do caminho e ele se refaz, mas essas outras coisas fazem a vida dele num movimento que ele se refaz. Talvez isso que aconteceu com você, e que é uma coisa talvez das mais terríveis que se pode acontecer na humanidade, que é uma guerra, né? Talvez trouxe para você um renascimento, né? Você vem para o Brasil Exato, e você se refaz no Brasil, né? com Você certeza. renasce. Acho que é um pouco isso que É um pouco aconteceu, né? isso. Essa sensação de poder ter um recomeço, ter um novo futuro. Não só isso, porque a Míria da Síria, eu acredito que ela ficou lá, Míria da Síria. Aqui hoje realmente eu me transformei em outra pessoa. Tudo que eu passei me deu uma lição de vida tão grande, numa idade de 23 anos, 22, 23 anos, tão jovem, de carregar tantas responsabilidades de repente, mas isso realmente transformou totalmente como eu penso, como eu vivo, como eu sonho e realizo meus sonhos. Uhum. E uma das coisas assim, que eu mais admiro, né, nesse processo de transformação como uma borboleta, é que você pode sonhar grande, sonhar alto. E aqui a estrutura das oportunidades no Brasil me ajudou a realizar e eu fico até com vontade de fazer mais e mais projetos e mais sonhos e mais coisas, né, para realizar. Só que eu só enxergo isso de uma forma muito positiva, que a gente pode realizar esses sonhos aqui no Brasil. Por exemplo, a minha família toda começou por se virar, é uma forma de se virar com comida árabe. Uhum. E literalmente bater porta por porta dos vizinhanças naquela época, sem falar português, vendendo esfirras em inglês, em mímica. Essa que você falou que estava Tem que contando. subir, tem que comer esta esfirra. Exatamente. A nossa língua era a mímica, não é o português nem o inglês, né? Uhum. Porque a comunicação vai nas mãos mesmo, na altura. Então, tudo isso nos ajudou a realizar vários projetos, seja comida, música, joias, e vários projetos foi através dessa coragem de enfrentar a mímica como idioma no começo. Sim, sim. Não pode ter medo. E eu Uhum. lembro que 7 meses depois de chegada no Brasil, foi a minha primeira entrevista na TV, falando português. Hoje eu olho essa entrevista e acho muito engraçada. Mas eu quebrei o medo, eu comecei a falar e soltei a língua, né, como Uhum. falam aqui. E, bom, só ter a coragem de enfrentar a mímica e falar. E eu lembro de um caso assim, bem engraçado, na verdade, e não é que minha mãe precisou fazer uma cirurgia, internação, e no hospital ela não falava português. Meus pais sobreviveram a uma guerra lá inteira e no terceiro dia da chegada no Brasil sofreram um acidente de carro.
porque o cachorro passou na estrada e toda a família, tipo, estava no carro, 4 membros da minha família, foram internados no hospital, quebrados, ossos quebrados, sem falar uma palavra de português. Uhum. Então o médico perguntava: o que aconteceu? Ninguém entendia. Como explicar para o médico o que aconteceu? Que como não tem nem documentos ainda, recém-chegados no Brasil. Então o que aconteceu é que levaram minha mãe para a ressonância magnética. E lá dentro eu falei: eu preciso entrar dentro da máquina para explicar para ela. Ela falou: não pode, moça, sai fora. Eu falei: mas ela não vai entender. A máquina fala, né? Agora respira, agora para. Tem Isso. que fazer esses processos da ressonância magnética, senão você perde o exame. Se ela não parou de respirar, ela está movimentando o pulmão e não vai ser sucesso essa prova. Então eu lembro me mandou embora a enfermeira, que não, você não pode entrar. E daí, ok, tá bom, eu fiquei fora. 5 minutos depois, ela estava falando para minha mãe: agora vai ter um barulho. Aí sim, que barulho? Ela falou: barulho! E gritava mais alto. E cada vez mais alto, e eu escutando. Eu falei: minha mãe nem sabe a palavra barulho? Como é que vai entender? Se você fala mais lento ou fala mais alto, ela não vai traduzir na cabeça dela a palavra barulho. Então, no final, eu entrei no exame para ela poder realizar. Então, tem coisas que hoje olho para trás, acho engraçado que aconteceu, mas foram muitas, muitas. Todo dia a gente tinha um caso de português, de aprender assim, né? Na marra. Mas a vida tem muitas histórias e causas que, na hora de passar por eles, não são tão legais, mas depois, para contar, né, eles compõem a história da vida da gente e tal, né? A gente quer conhecer muitos mais de você aqui. E eu estava falando um pouco aqui com o pessoal, ó, o Brasil recebe outras culturas e tal, e a gente está louco para conhecer também um pouco da música e de outras culturas, de o que vocês fazem aqui no Brasil. Mas eu vou dar um intervalinho só para o pessoal pegar mais uma xícara de café. Ô, dona Bernadette, pega mais uma xícara de café lá, chama a turma. Tá tendo um programa aqui, uma prosa muito boa com a Miriam, e a gente vai continuar conversando com ela. Eu vou pedir para esse violeiro dar uma ponteada aqui, só para a senhora ter tempo de pegar o cafezinho lá. Não sai daí não, hein? Daqui a pouquinho a gente volta. Vai vendo. Cultivar faz parte da nossa história e na Cooper Tradição, há 20 anos, cultivamos os laços que fortalecem os nossos valores, relacionamento e a confiança. Ao longo desses anos, crescemos e prosperamos sempre juntos, com a força de trabalho de cada família cooperada, provando que a união nos leva ainda mais longe. Cooper Tradição, 20 anos, cultivando confiança. Os lançamentos da Atlas chegaram para transformar a sua cozinha. Cozinha UTOP completa, cooktop UTOP, vidro temperado, queimadores mega e tripla chama. Chamas para mais potência na hora de cozinhar. Forno de embutir UTOP, acabamento moderno, timer de desligamento automático, vidro interno removível e acabamento limpa fácil. Depurador UTOP 2 em 1, painel touch que une praticidade e tecnologia. O produto pode ser transformado em coifa. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas. Cooper Tradição. Sempre juntos para crescer. بنت الشلبية عيونها لوزية، بنت الشلبية عيونها لوزية، بحبك من قلبي يا قلبي وانتي عينيا، بحبك من قلبي يا قلبي وانتي عينيا. بنت الشلبية عيونها لوزية، بنت الشلبية عيونها لوزية، بحبك من قلبي يا قلبي وانتي عينيا، بحبك من قلبي يا قلبي وانتي عينيا.
Ah, que bonito, hein? Já tá bom. Ô, gente, tudo bem com vocês? Olha, a gente está tendo um privilégio aqui de estar do lado de uma moça tão talentosa, né? Com um instrumento tão bonito, né? Olha, como é o nome desse instrumento, Miriam? Esse é um instrumento chamado kanun. É Kanun. muito comum no meu país de origem, um dos instrumentos principais da orquestra árabe. E se chama kanun, literalmente, significado lei em árabe. Ou seja, ele que dá afinação para toda a orquestra árabe, lá no meu país. É praticamente uma viola caipira muito... Super principal, é. Viola caipira. Quantas cordas a gente tem aqui? Tem cerca de 80 cordas, 78 cordas. Que isso? Com Quantas cordas a gente tem aqui? 10. Peraí, 10. Quanto você falou? quase 80. Quase 80. 78 cordas. 78 cordas. Sim. E tem variação do kanun de cada país. Por exemplo, no meu país é um instrumento mais comum usado por homens. Então eu sempre fui rebelde de tocar instrumentos difíceis e que não são muito femininas, né, no meu olhar do meu país. Mas sempre eu gostei de desafio na minha vida. Então eu falei para minha mãe, eu acho que eu vou pegar o instrumento mais complexo para tocar lá onde eu comecei minha vida de música. Por 8 anos, eu tinha 8 anos e comecei escolhendo esse instrumento que eu fiquei apaixonada, e toda a minha trajetória nos palcos, festivais, musicais, e chegando para cá, eu não consegui trazer meu instrumento, fugindo da guerra, mas meu pai conseguiu trazer, porque é um pedaço de mim, realmente, imagina sair fugindo da guerra, é como quase uma porta, não era fácil, mas conseguimos trazer para cá, porque é tão importante transmitir um pouquinho dessa música, dessa sonoridade, dessa cultura que a gente faz parte da gente. Você falou anteriormente sobre um momento da vida onde você tinha necessidade, né, de sobrevivência, então vamos usar a culinária para poder a gente se salvar aqui com a culinária árabe e tal. Mas depois as coisas foram se transformando. Eu queria saber como é que está hoje em dia, o que vocês têm feito, assim. Então, a nossa vida no Brasil foi de muitas mudanças e muitas descobertas. Isso que nós falamos de renascimento, recomeçar, praticamente recomeçar do zero mesmo. Onde a gente conseguiu, através da culinária árabe, que não precisa muitas vezes de falar o idioma, só pelo paladar você conquista o coração das pessoas. Sim. Através disso conseguimos criar o Yasmin Comida Árabe, que é um projeto da família. Também nós, como trio familiar, junto com meu irmão e cunhada, tocando instrumentos bem típicos, trouxemos esses instrumentos e começamos a tocar músicas tradicionais da Síria, com o Trioma Síria. Então esse é o segundo projeto que nasceu meio uma missão obrigatória de trazer um pouquinho disso. E, claro, uma junção, porque muitas vezes a pessoa aqui no Brasil quer a culinária, mas quer a música acompanhar a culinária. Então você vê que é um complementar, né? Quando você tem essa experiência completa. Hoje a gente faz um jantar mais completo ainda, junto com a minha família. Uma vez por mês a gente mergulha, assim, uma imersão cultural árabe, com música, com a comida maravilhosa, banquete de comida árabe, até com parceria de uma escola de dança do ventre, e uma palestra minha contando toda essa trajetória, toda essa superação que aconteceu. Você é palestrante. Palestrando dentro do nosso jantar e, claro, fora. Uma palestra bem especial para esse jantar Sawa, que nós chamamos no Yasmin Comida Árabe. Ah, que legal, hein? Você vê quantas coisas que foram florescendo desde aquele momento em que vocês chegaram aqui, todas as dificuldades que trouxeram vocês até aqui, né? Sim. Mas vê, a dificuldade, às vezes, faz realmente florescer outras possibilidades. Você se enxergava como palestrante? Nunca. Não tinha no meu radar essa profissão ou essa possibilidade. Eu sempre gostava de palcos, isso sim. Desde 8 anos de idade eu já estava nos palcos, eu sinto em casa quando eu estou num palco. Mas falar para o público não tocando é outra forma de comunicar.
Então, o Brasil me trouxe isso de alguma forma, chegando para cá, começando a contar minha história para as pessoas, começando a inspirar outras pessoas através dela, me ajudou a enxergar isso como realmente uma profissão. E como eu contei para vocês que eu sou designer gráfica, eu sou artista, sou de belas artes, só que hoje no Brasil, especialmente nos últimos 2 anos, eu migrei totalmente, fiz uma transição de carreira, um recomeço de recomeço para o mundo de palestrantes. Então eu não me arrependo nem um pouco de fazer toda essa mudança. Eu sei que às vezes nos leva muito assim duro de ver como é que eu saindo da guerra me levou para viver isso que estou vivendo e estou recomeçando aqui no Brasil. Então eu vejo que essas oportunidades como algo único e eu estou utilizando esses momentos no Brasil. Ah, que legal. Sabe, eu vendo o seu instrumento, conversando com você aqui e tal, e sobre essa possibilidade que algumas pessoas têm, que é um privilégio de poder apreciar um pouco da culinária junto com toda a cultura. Uma vez viajando para um outro país, que fiz um trabalho em Teherã, uma vez, sabe? E eu cheguei lá e um rapaz do consulado disse essa frase, ele disse, a cultura é que liga os povos, é a cultura que liga as pessoas, né? E acho tão bonito isso. E eu acho que a gente tem mesmo que viajar, sabe? Até me lembrei de um causinho, se você me permitir, Claro. posso contar um Claro. causinho aqui? Me lembrei de um causinho de um cidadão, e ele ia num barbeiro que... tem gente que é meio sistemático mesmo, só vai no mesmo barbeiro, que daí o barbeiro sabe lidar com a barba dele, com o cabelo. Eu sou um desses, sabe? Ismael, meu barbeiro aqui em Curitiba, sempre vou no Ismael lá e tal. E esse cidadão sempre ia nesse barbeiro, mas barbeiro, sabe, gostava de falar mais, muito falastrão, assim, e ele dizia assim, não, agora com tecnologia eu não vou a lugar nenhum. Eu fico em casa, se eu quiser conhecer a Turquia, eu vou lá, olha a Turquia, já conheço a Turquia. Se eu quiser conhecer o Japão, eu vou lá, eu não vou sair de casa para me incomodar. E ele estava dizendo assim, rapaz, mas tem que ir, eu agora vou fazer uma viagem. Eu vou a Paris lá, conhecer a Torre Eiffel, sabe? Depois eu vou lá na Itália para conhecer outros lugares. Quero ver o Papa, tenho vontade de ver o Papa de perto. Aí ele falava assim, rapaz, não vai conseguir, né? Primeiro que Paris, a Torre Eiffel lá é difícil demais, a fila é grande, dá um problema para você, não vai subir nunca. O Papa você vai ver mais pequenininho, lá numa sacada, no meio de 1 milhão de gente, você vai ver o Papa lá. E ele ficava falando assim, e desestimulando o cara, né? Fica em casa, vê o Papa aqui nos vídeos. Sim. E aí esse cidadão falou, eu vou. E aí passou um tempo, foi e tal, voltou. E daí para ele ir à forra com o barbeiro, sabe? Que o brasileiro tem essa coisa de ser, né? Um povo divertido e tal. Daí ele sentou lá, e daí? Como foi a viagem? Ele falou, nossa, foi a viagem dos meus sonhos. Eu fui lá, foi ótimo. A Torre Eiffel, quando eu cheguei, não tinha ninguém. Tava uma sorte danada. Entramos, não tinha fila, subimos, vimos tudo. O céu azul, Paris inteira. Não tivemos problema, comemos do bom e do melhor. Na Itália, então, fui ver o Papa. Você não acredita. O Papa lá naquela sacadinha pequenininha, que nem você falou. Daí o barbeiro, tá vendo? Não, mas naquele dia, não sei porquê, o Papa olhou no meio da multidão e apontou na minha direção. Falou, espere aí, em italiano, né? Falou, espere aí. E veio caminhando. E aquela multidão abriu toda assim na frente. E o padre veio vindo, e na minha sorte o padre parou na minha frente. E eu até me abaixei, me ajoelhei assim, ele pegou na minha cabeça e falou filho, e falou umas coisas que... Aí o rapaz que era o barbeiro falou o quê? Falou, que cabelinho mal cortado, hein? Ei. Mas era só para devolver pro barbeiro, né? A coisa dele, você vê que coisa. Meu Deus, sim. Ai. Que bom, então. Eu acho muito importante esse trabalho que se faz, contando histórias pessoais mesmo, sabe? Que movimentam pessoas, né, a refletir, pensar e poder melhorar as organizações, né? Que é o que faz um palestrante, né? Vai lá contar sobre determinadas histórias, uma visão do mundo e também do mercado e como é que estão as coisas, e melhora a organização, o relacionamento das pessoas.
E acho que é um trabalho também muito generoso, né? Sim, através assim do meu projeto Melodias de Viver, que é as palestras, eu falo muito sobre o medo. A palavra medo é muito relativa para mim, comparada com uma pessoa aqui do Brasil. O que eu vivi, né, os bombardeios, as coisas duras que a gente enxergou adiante dos nossos olhos, o que significa essa palavra para nós? Então eu lembro, na minha chegada para o Brasil, eu andava com o celular na mão, aqui no centro de Curitiba, muita gente me parava, você acredita? Tipo, você é estrangeira, moça, você não pode andar assim com o celular na mão, aqui é perigoso. E eu falava, calma, relaxa, você não conhece a palavra perigo, nem o medo. Então eu sentia um paraíso, né, de paz. Ainda eu acho Curitiba muito segura. Claro, é uma coisa relativa, com a minha referência do que é uma segurança, do que é um medo, do que é um terror, e uma vida aqui pacífica, brasileira, que não tem, graças a Deus, bombas caindo todo momento. Então é outra realidade, eu via isso na rua, no dia a dia, que as pessoas me paravam para comunicar isso, dava para ver que eu era estrangeira, relaxada e segurando o celular assim tranquilamente nas ruas. Então isso me chamou muita atenção, né? Ainda eu entendo a preocupação das pessoas aqui no Brasil e realmente tem que se preocupar, tem que ficar atento, como dizem aqui, Miriam, não precisa viver com medo, mas você tem que viver atenta. No meu olhar, o Brasil é um país muito lindo, que uma pena sem viver atento o tempo todo, isso não faz nenhum sentido. Então, eu enxergo um futuro muito mais tranquilo, muito mais pacífico e mais relaxado, no sentido de viver em segurança e paz. Eu acho interessante que esse medo que se tem, às vezes, de fazer qualquer mudança, né? Uma mudança simples, às vezes, que causa um medo que é paralisante das pessoas, né? Sim. E aí a vida ou fica tudo meio condicionado ao do jeito que está e nada avança, né? Então, talvez, e eu acredito que sim, na potência da tua palestra, no sentido de fazer com que as pessoas reflitam um pouco sobre a realidade desse medo, né? Será que é tão assim, desse jeito? Para dar às pessoas a possibilidade de reinventar coisas, né? Exato. Porque você reinventou uma vida inteira. Exato. A família toda reinventou uma vida toda, né? E está aí o tempo todo reinventando. Você está com uma família toda, que a tua família também é meio brasileira, né? Que é uma salada, não é isso? Uma salada. Agora, nós chegamos a 6 sírios. E alguns anos depois eu conheci meu marido aqui no Brasil. Foi o destino. No mesmo ano saímos dos nossos países. Ah, ele também é de fora? Ele saiu também da Venezuela, justamente em 2013, olha que loucura. Eu saindo do outro continente, vindo para cá, e ele saindo da Venezuela, vindo para cá. E a gente se encontrou em 2017, ele falando espanhol, eu falando árabe, mas a gente se ama em português. O amor é uma outra linguagem, né? E hoje temos uma curitibana de 2 aninhos, uma curitibana raiz, viu? Ah, que legal! Olha, que bom conversar com você. Sim, é tão bom e agradável que a gente ficaria aqui a tarde toda, o dia inteiro conversando e tal. Mas o programa tem um tempo, então a gente, né? E tá todo mundo aí também quase preparando o almoço e outras atividades e tal. Mas é sempre tão bom poder conhecer outra cultura, outro país. Eu agradeço muito, viu? Eu que agradeço. Por você ter vindo aqui até o programa. Muito obrigada por compartilhar nesse momento comigo, por compartilhar um pedacinho do Brasil para nós viver também, que vocês são um povo muito acolhedor e eu sou muito grata por cada um. Ah, que bom. Ô, gente, a gente volta a qualquer momento na programação, vocês sabem. A gente volta todo domingo às 9 da manhã aqui para bater um papo com vocês. A gente conversou aqui com a Miriam Tokmagi, para conhecer um pouco da cultura do país dela e tudo que eles fazem e tal. Fico muito honrado de ter você aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Richard. Muito obrigada pela oportunidade e pela conversa. Que bom. Obrigada. E o caos é o seguinte, sempre na programação, um causinho diferente pra você ver e tal. Vamos terminar com essa violinha chorosa aqui, ó, coisa bonita. Obrigado, gente!